anistia acaba de ser aprovada pelo Congresso. Presos políticos serão colocados em liberdade. Essa notícia acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Neste exato momento, gente, tá? A direita está comemorando, gente, tá? Presos políticos serão colocados em liberdade a partir de agora, porque a anistia acabou de ser aprovada pelo Congresso. Esta bomba explodiu em Brasília e deixou... Gente, é simplesmente inacreditável o que acabou de acontecer e eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir em Brasília neste exato momento, gente, tá? Hoje é um dia histórico para o Brasil, gente, tá? Por quê? A Polícia Federal acaba de fazer uma revelação bombástica, tá? De tudo que ela investigou até agora. A Polícia Federal acabou de fazer uma revelação bombástica de que um ministro do STF está envolvido em escândalo de corrupção, que o ministro do STF pode ter praticado corrupção. Atenção, atenção, a Polícia Federal acaba de soltar uma bomba sobre um ministro do STF. Segundo aqui a Polícia Federal, um ministro pode ter praticado corrupção. E essa bomba, gente, tá? Essa notícia caiu como uma tragédia dentro do STF agora, neste exato momento. Porque não é um jornalista, tá? Não é um jurista, é a própria Polícia Federal que acaba de revelar essa bomba. Ministro do STF praticou corrupção. É a bomba que a Polícia Federal acabou de explodir. Claro que eu vim correndo trazer aqui essa informação em todos os detalhes e destaques. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Jornalista dentro da Globo News fica assustada com a decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar aqui agora, neste exato momento. Jornalista da Globo News completamente assustada com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E qual foi essa decisão que o Moraes tomou que deixou essa jornalista muito assustada? Claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. E o PGR, gente, tá? Paulo Gonet, agora, neste exato momento, acabou de tomar decisão sobre prisão de Jair Messias Bolsonaro. O PGR Paulo Gonet acabou de tomar nova decisão sobre prisão de Jair Messias Bolsonaro. Essa notícia eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. E por fim, gente, tá? Malu Gaspar, ela fez de novo. Essa mulher tá com sede de vingança. O Alexandre de Moraes fez alguma coisa que deixou essa jornalista muito furiosa, porque agora a Malu Gaspar peitou e confrontou o ministro Alexandre de Moraes e acabou de soltar mais uma bomba, gente, tá? E não para por aí, não. O ministro André Mendonça, gente, tá? Acabou de confirmar uma notícia que deixou Alexandre de Moraes e Dias Toffoli desesperados. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes desesperados após uma confirmação, após uma revelação bombástica do ministro André Mendonça, e essa notícia devastou o STF também agora neste exato momento. E por fim, briga feia, gente, tá? Treta feia entre a Janja e uma filha do Lula. Isso aconteceu, né? Saiu aqui na Folha de São Paulo, briga feia, treta feia entre Janja e filha do Lula. E o motivo dessa briga é que vocês vão ficar chocados. Gente, vocês perceberam que eu tô até sem fôlego, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu tive dificuldade para separar aqui, para trazer para vocês. Já vou começar sentando o pé aqui no acelerador para trazer um número máximo de notícia no menor espaço de tempo. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, logo de cara eu não vou aguentar deixar isso aqui pro final do vídeo. O Dr. Jeffrey Chiquini postou aqui um vídeo nas redes sociais que eu tô de queixo caído, gente, tá? Gente, eu não vou nem dar spoiler. Assistam, gente, tá? A podridão dos ministros do STF. Vejam só o que um ministro teve a pachorra de fazer com o Dr. Jeffrey Chiquini. Vejam só. Mas olha só, gente. Advogado de Felipe Martins é acionado no STF após publicar vídeo antigo de Dino. Jeffrey Chiquini divulgou gravação em que o hoje ministro faz o L, sem informar que a gravação era antiga. Pera lá.
Tem que informar a data da gravação agora? Pelo que eu tô vendo, esse é o Flávio Dino, ele tá fazendo L, me parece que esse vídeo não é montagem e não é IA. Né? E a tal denúncia encomendada, eu já vou falar disso, foi feita por esse tal de Odair José, um cara do partido do Flávio Dino, também do estado do Flávio Dino, PCdoB, tá? E que foi secretário do Flávio Dino quando o Flávio Dino foi governador do estado mais pobre do Brasil, tá? Maranhão. Agora eu quero saber também o seguinte, será que esse comunistinha de iPhone, que fez isso a mando do Flávio Dino, obviamente, todas as notícias da internet dizem que esse cara é braço direito, é ligadaço ao Flávio Dino, será que ele vai denunciar no STF todo mundo que compartilhou esse vídeo agora no carnaval? Claro que não, né, gente? É óbvio que é perseguição contra mim, com toda certeza. Mas sabe o tamanho da minha preocupação? Do tamanho de zero. Porque isso aqui tinha sim que ser exposto. Tudo que tá de errado tem que ser exposto. Gente, tá? O que acontece? O ministro Flávio Dino não gostou, porque assim, ele publicou o vídeo do Flávio Dino fazendo L, mas ele queria ele quer que as pessoas digam a data, né? Tipo assim, olha, esse vídeo aqui foi postado de um tempo em que ele não era ministro da Suprema Corte, então até isso ele quer que as pessoas se atentem. Você pode postar pelo vídeo do Flávio Dino, nitidamente aqui um lulista de carteirinha, amigo de longa data do Bolsonaro, porque o Lula, ele não cumpriu a sua promessa de campanha, né, de que STF não é lugar de amigo, né, não é só lugar de amigo, é lugar de advogado pessoal também. Só que agora é assim, colocou um vídeo de um ministro, tem que explicar a data, onde, né, se possível colocar até a localização, porque assim, gente, é uma coisa sem... Meu Deus do céu, gente, é desespero, é desespero. Falando em desespero, gente, eu tô chocada com esse vídeo que eu estou colocando aqui agora na sua tela. Gente, na verdade não é nem eu, é a própria jornalista. Vejam só aqui, ó. A Globo assustada com a decisão de Alexandre de Moraes. Gente, a jornalista aqui, a Ana Flor, ela ficou assustada com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, vocês sabem por que esses jornalistas, esses lixos de jornalistas estão preocupados com a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Porque eles sabem que estas decisões do ministro Alexandre de Moraes podem avançar para cima deles. Eles sabem que se o Moraes teve a coragem de tomar essa decisão, que ela ficou aqui assustada, o Moraes pode fazer coisa muito pior com os jornalistas que andam fazendo muitas postagens, muitas críticas contra o Moraes que ele não está gostando. Amplamente divulgada aí na imprensa de que, assim, não se pode criticar o ministro da Suprema Corte, não pode revelar algumas informações, porque o ministro Alexandre de Moraes está indo para cima de todos eles. Isso é o motivo do desespero. Globo, gente, tá? Jornalista da Globo desesperada agora que viraram alvo do ministro Alexandre de Moraes. É um monstro que eles criaram que agora eles estão tentando derrubar e não estão conseguindo. O mundo não gira, gente, tá? O mundo capota. Vejam só. Natuza, é assustador o que aconteceu, viu? Ontem à noite no Em Pauta, eu ainda contei que logo que saiu a notícia de que o Kleber Cabral tinha sido intimado, eu procurei o Supremo Tribunal Federal exatamente para perguntar em que condições ele seria intimado. Ele era investigado, ele era testemunha. E agora a gente tem a informação de que ele passa a ser investigado. Quer dizer, nada mais é do que calar a boca de um representante sindical que faz críticas que são pertinentes. Ele trouxe críticas, ele falou de como internamente esse procedimento todo está sendo visto, chegou a defender como é seu papel de representante sindical, defendeu colegas de profissão,
fez questionamentos relevantes de por que medidas tão gravosas como tornozeleira eletrônica, retirar passaporte, enfim, toda essa questão, os celulares apreendidos. Agora, ele, por conta dessas declarações, ele deu diversas entrevistas, o Unafisco divulgou nota, por conta dessas declarações, ele ser agora considerado investigado, é simplesmente a confirmação de que as pessoas não podem falar, não podem dar a sua opinião. E isso é muito grave dentro de um processo que se dá tudo bem, em sigilo, mas em que o sigilo não ajuda a dar transparência necessária para a população brasileira entender o que se investiga aqui e o que se encontrou até o momento. É bastante sério porque ele simplesmente não vai poder fazer o seu dever básico como representante de uma categoria que é defender, esclarecer os pontos importantes aqui. Então, é bastante assustador essa decisão, a forma como ele, de um dia para o outro, foi chamado e agora como investigado no caso. Virou um investigado por simplesmente ter criticado a decisão do ministro Alexandre de Moraes de fazer aquela devassa na vida dos servidores da Receita Federal, né, gente? Fez uma devassa. É tornozeleira eletrônica, é prisão domiciliar, apreensão de passaporte, apreensão dos celulares. O Alexandre de Moraes fez uma devassa. Aí o presidente, né, o representante lá dos servidores da Receita Federal foi na imprensa e criticou. Aí agora aqui, o Alexandre de Moraes foi lá e colocou ele no inquérito das fake news como investigado. Não pode criticar uma decisão de um ministro da Suprema Corte. Agora vocês devem estar se perguntando assim, Fabiana, mas por que esses jornalistas estão desesperados, ou seja, aqui, assustados com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Simples entender, porque ultimamente, principalmente nas últimas semanas, o que a Globo, que os jornalistas da Globo mais têm feito dentro da Globo é criticar, detonar o ministro Alexandre de Moraes, as últimas ordens, as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, eles estão assustados porque, a partir do momento que eles também, né, também criticam o Alexandre de Moraes, até eles podem ser incluídos no inquérito da fake news e podem ser investigados. Deu para vocês entenderem agora de o desespero de que a qualquer momento o ministro Alexandre de Moraes pode se revoltar, se voltar contra eles, jornalistas que estão aí descendo a lenha, detonando, criticando veemente as decisões do Moraes. Moraes não pode ser criticado. Ele é um professor de Deus, um semideus que não gosta de ser criticado. Então aqui o desespero é esse, gente, tá? Ou seja, a partir de agora, não se fala em Moraes, não critica Moraes, vamos ficar caladinho. Ou seja, Moraes está calando a imprensa. É isso que está acontecendo. Então, vira o motivo do desespero é esse, gente, tá? E agora, gente, treta feia, briga feia entre a Janja e a filha do Lula, gente. Essa aqui é filha do Lula e essa aqui é a Janja. Parece que teve uma briga feia entre as duas lá no camarote, lá no carnaval, lá que o Lula foi rebaixado, que fizeram propaganda antecipada pro Lula. Sim, gente, Janja expulsou filha de Lula da sala reservada a ele no camarote do Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Sabe aonde que saiu essa notícia, gente? Na Folha de São Paulo, tá? Pela Mônica Bergamo. Tá aqui, gente, Mônica Bergamo teve acesso a essa notícia. Janja expulsa filha de Lula de sala do Sambódromo e veta a entrada de ministros. Que treta pesada foi essa, gente? Tá aqui, A primeira-dama, Janja da Silva, expulsou Lurian da Silva, filha do Lula, na sala reservada ao presidente do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As duas se desentenderam na noite de domingo, quando o petista foi homenageado pela Academia de Niterói. Autoridades do governo, amigos e familiares de Lula foram convidados para ir ao camarote para ver o desfile. O presidente, no entanto, estava em uma sala reservada e de circulação restrita. Gente do céu, a filha do Lula foi proibida de ficar com o pai. A Janja proibiu. Meu Deus! Para entrar nela era preciso a autorização do presidente e de Janja.
De acordo com relatos feitos à coluna, Lurian, a filha do Lula, entrou no ambiente reservado para cumprimentar o pai. Ela estava com Tiago, neto do presidente. Ele é filho de Marcos, o primogênito de Lula. Ao ver que a filha, pretendia ficar mais tempo no espaço, Janja falou que o momento não era para conversas mais longas, mas sim para dar um beijo e ir embora. Meu Deus! Lurian então reagiu, afirmando que queria conversar com o pai. Janja replicou e, segundo ainda relatos, afirmou subindo o tom: aqui não é lugar para isso. E pediu que Lurian, a filha do Lula, saísse da sala. As duas então começaram a discutir diante do presidente, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e da mulher dele, a Lu Alckmin. Gente, que baixaria! Baixaria no carnaval do Lula, gente, tá? A Janja expulsou a filha do Lula do camarote do homem. Lurian também subiu o tom. Em resposta, disse que Janja não sabe o que é uma estrutura familiar e não entende a relação entre pais e filhos. Como a porta estava bem aberta, a discussão pôde ser ouvida por diversos assessores da presidência e da prefeitura. Pai e filha se despediram e Lurian voltou à área onde estavam os ministros. Apesar da tentativa de manter a discrição, a história se alastrou pelo camarote. Lurian foi vista com lágrimas nos olhos. Que, meu Deus, eu tô chocada com isso. O clima estava ruim também do lado de fora, com diversos ministros esperando para falar com Lula. Sem conseguir, a Janja não deixou nem os ministros falarem com Lula. O ambiente, segundo um deles, estava pesado. A explicação que recebiam era a de que a primeira-dama não queria tumulto na sala em que o casal estava, que era pequena. Eles conseguiam falar com o presidente quando ele saía do espaço reservado e circulava entre a área mais ampla do camarote. Gente, que vergonha! A situação mais delicada foi com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ela foi estimulada por outros colegas a falar com o presidente, mas sua entrada na sala, com a de quase todos os outros ministros, não foi autorizada. Nem a Margarete Menezes, que é best friend da gente, tá? Da Janja, foi autorizada pela Janja a falar com o Lula. Meu Deus do céu, que desespero é esse, Janja, tá? De não perder a mamata. Gente do céu, que vergonha, gente, tá? Baixaria no carnaval do Lula, quem diria? Quem diria? E agora, gente, vamos falar sobre Bolsonaro. Daqui a pouquinho, gente, tá? A anistia foi aprovada, presos políticos serão colocados em liberdade, mas antes, deixa eu trazer aqui esta informação que foi confirmada aqui nesse dia de hoje. PGR se manifesta contra concessão de prisão domiciliar para Bolsonaro, ou seja, para surpresa zero, né, gente? Então, eu tenho certeza que vocês não foram pegos de surpresa. O PGE se manifestou e ele é contra a prisão domiciliar do Bolsonaro. Essa decisão do PGE saiu hoje. A PGE se manifestou contra a concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Bolsonaro. Em parecer enviado nesta sexta-feira ao STF, Alexandre de Moraes relatou da execução penal. Para o PGR, Paulo Gonet, não haveria fundamentos médicos ou jurídicos para substituir o regime fechado pelo recolhimento domiciliar. Segundo o parecer de Gonet, o local de custódia, o batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papuginha, possui estrutura adequada para garantia de assistência 24 horas, incluindo unidade avançada de ambulância provida de SAMU. Então, para o Paulo Gonet, tá, gente, tá? Após aquele relatório, aquele laudo médico da Polícia Federal dizendo, olha, é grave a situação, tá? Ele tem cerca de 7 comorbidades, 7 problemas de saúde, né? Depois ele ter caído, batido a cabeça, ter ali o traumatismo craniano leve. Pro PGR tá tudo ok, tudo normal. Eu fico pensando o seguinte, se fosse o pai do PGR, se fosse a mãe do PGR, será que ele teria tomado a mesma decisão? É chocante isso aqui, gente, tá? Ao mesmo tempo em que a gente tem o Collor, que tem um problema de saúde, mas não chega nem perto dos problemas graves que o Bolsonaro enfrenta de saúde, o Collor tá lá, naquela mansão, aquela cobertura de luxo, de frente para o mar,
comendo e bebendo do bom e do melhor, tá lá, né, gente? Tá em prisão domiciliar. Mas o Bolsonaro não, por questão humanitária, não merece prisão domiciliar, segundo aqui o PGR. E calma que tem mais, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Para mim, é muita crueldade e muita perversidade que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Aí, para finalizar, pelo menos uma notícia boa, gente, tá? Saiu notícia boa sobre a anistia na Venezuela. Sim, gente, tá? O parlamento da Venezuela aprovou a lei de anistia para presos políticos. Então, agora é oficial, tá? Os presos políticos serão anistiados pela presidente interina da Venezuela, no caso aqui, a Delcy Rodrigues. A notícia está aqui no Metrópolis. O parlamento da Venezuela aprovou a anistia para presos políticos no país, proposta pela atual líder venezuelana Delcy Rodrigues, em mais um aceno positivo aos interesses dos Estados Unidos na nação latino-americana, ou seja, foi o efeito Donald Trump. A decisão foi tomada nesta quinta-feira após votação na Assembleia Nacional. Como na primeira rodada de consultas, né, feita em 5 de fevereiro, a anistia foi aprovada por unanimidade. Agora a medida será encaminhada para aprovação da presidente interina do país. Só falta ela assinar. Só isso, gente, tá? E os presos políticos serão colocados em liberdade. Segundo, né, alguns do projeto original, como a liberação de detidos por razões políticas, o cancelamento de mandados de prisão e alertas da Interpol, continuarão no texto final. O documento, porém, foi modificado para abrir exceções. Então tá aí, gente, tá? Anistia ampla, geral e restrita, aprovada na Venezuela, presos políticos, tá? Aqueles que foram presos por questões políticas, os presos políticos, serão colocados em liberdade na Venezuela e esse povo vai voltar para suas famílias, para suas casas, para os seus pais, para os seus filhos e graças a Deus. Agora, só falta aqui no Brasil, né, gente? Assim, segundo os parlamentares aí da oposição, o foco agora a partir da próxima semana que vem é a derrubada, né, do veto do Lula naquele projeto da dosimetria. E se isso não funcionar, se isso não der certo, aí vai a anistia, gente. Eles vão para cima da anistia novamente. Anistia ampla, geral e restrita será o foco do Congresso Nacional da Oposição no Congresso aqui no Brasil, para que Bolsonaro e os presos políticos aqui do Brasil tenham a mesma sorte que tiveram o pessoal lá na Venezuela após a prisão e captura do Maduro. Gente, aquilo ali foi um divisor de águas na Venezuela. Se é bomba que vocês querem, é bomba que vocês vão ter, gente, tá? Vejam só a notícia bombástica que foi revelada pela Polícia Federal aqui agora, gente, tá? Até o Gustavo Gaia postou aqui. Hoje é um dia histórico para o Brasil. A Polícia Federal suspeita que um ministro do STF praticou corrupção. O mesmo ministro que abriu o inquérito das fake news para se blindar e perseguir a direita. Ou seja, o mesmo ministro que criou aquele inquérito, né, das fake news, que está aí perseguindo a torta direita parlamentares da oposição, gente, é exatamente esse ministro. A Polícia Federal acabou de revelar uma informação que caiu como uma bomba atômica dentro do STF. Gente, ministro Dias Toffoli pode ter praticado corrupção. E o resultado, vocês já sabem o que vai acontecer com ele, né? Sabe não? Assista esse vídeo aqui. Esses 2 próximos vídeos que eu vou colocar, que vocês vão entender o que vai acontecer. Vejam só. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tenha praticado crime de corrupção passiva. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. Agentes da Polícia Federal devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro e também presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, por mim, a expectativa de agentes da PF é que o novo relator do caso, ministro André Mendonça, possa agora destravar as investigações. A experiência com Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS
é considerada positiva. E esses investigadores classificam o magistrado como correto. Conforme antecipado pela revista Piauí e confirmado pela CNN, a PF enviou os autos do inquérito ao STF quando se deparou com indícios de prática de crime por parte do magistrado, supostamente, no curso do processo que era relatado por ele. E aí, o magistrado tem negado de maneira reiterada ter cometido qualquer ilegalidade. Após o relatório da PF, porém, ele admitiu pela primeira vez, Dias Toffoli, que era sócio desse grupo Maridit. Então, informação importante, já está chegando essa informação. Gente, tá aí. A Polícia Federal acabou de soltar uma bomba atômica dentro do STF nesse dia de hoje, porque segundo a Polícia Federal, que está sendo apurado pela Polícia Federal, ministro Dias Toffoli pode ter praticado corrupção passiva. Gente, nem em 1 zilhão de anos eu achei que ia sair uma bomba dessa, principalmente da Polícia Federal. Ministro Dias Toffoli pode ter praticado corrupção passiva. E vocês sabem, gente, tá? Se isso aqui for investigado e comprovado pela Polícia Federal, vocês sabem qual vai ser o fim do Dias Toffoli, né? Sabe não? Calma, tem mais informação sobre essa questão para trazer aqui para todos vocês. Só um comentáriozinho aqui antes de ir para o próximo vídeo, que assim, o Dias Toffoli está dizendo que ele não tem nada a ver, que não praticou corrupção, mas lembrem-se que o mesmo Dias Toffoli que disse que não tinha relações, né, com o Daniel Vorcaro, que na época que saiu a informação de que ele era sócio do Tayaya, ele ficou quietinho, caladinho, gente, tá? Só admitiu que ele era sócio do Tayaya depois que a Polícia Federal revelou, né, o depósito de 20 milhões, né, da empresa do Vorcário lá na conta da Maridit, que é a empresa do Toffoli. Então, assim, depois que a bomba explode, é que ele vai lá, admite as coisas, né? Porque antes, enquanto não explode, ele não sabe de nada, ele é inocente. Claro que ele vai tentar se proteger, se blindar, mas a Polícia Federal e o André Mendonça tá na cola do ministro André Mendonça. Aí, gente, tá? O doutor André Marcília já tá sabendo dessa denúncia da Polícia Federal e acabou de soltar aqui uma bomba, gente, tá? Sobre esta denúncia gravíssima da Polícia Federal de que o ministro Dias Toffoli pode ter praticado gente, meu Deus do céu, o ministro pode ter praticado corrupção passiva. Gente, a casa definitivamente caiu para o ministro Dias Toffoli e tem mais gente que pode cair junto com ele. Quer entender essa história? Assiste aqui esse vídeo até o finalzinho, porque esta bomba aqui é a bomba do dia de hoje na política e no judiciário. Vejam só. Acaba de publicar que a CNN acaba de publicar que a Polícia Federal desconfia de que o ministro Toffoli possa ter cometido crime de corrupção passiva no caso Master. Eu vou te explicar isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um like, clique no joinha. É isso. Agora é oficial. Segundo a apuração da CNN, as provas do caso Master levaram a Polícia Federal à suspeita de que Toffoli comete ou cometeu o crime de corrupção passiva. Veja só, isso não veio do nada. Isso estava no relatório que a Polícia Federal mandou para o Fachin, ou seja, a Polícia Federal mandou aquele relatório para o Fachin porque acreditava já naquele momento que havia crime de ministro no meio dessa história. E lá atrás a Polícia Federal já tinha dito que havia uma esquisitice no caso da Meredith, de que assumiu o próprio Toffoli ser sócio. Como é que eles acreditavam, a Polícia Federal acreditava que isso funcionava? Você tinha o Banco Master repassava dinheiro para escritórios de advocacia, esses escritórios de alguma forma dialogavam com essa Meredith e a Meredith repassava dinheiro, sabe-se lá de onde, sabe-se lá por quê, sabe-se lá para quem. E um desses para quem pode ser justamente o ministro. O que acontece é que corrupção passiva, que é um crime, ele está no 317 do Código Penal, significa
funcionário público solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida ou vantagem indevida, ou seja, alguma vantagem que não é a ele destinada, uma vantagem ilícita em razão do cargo que ocupa. Ou seja, se o Toffoli recebeu esse dinheiro sem razão, se recebeu esse dinheiro sem que fosse dele, ou para que o Vorcar ou o Master possuíssem algum tipo de privilégio ou caminho privilegiado, cometeu o ministro crime de corrupção passiva. É uma hipótese, mas é a linha que a Polícia Federal vem investigando. Ou seja, se houve algum tipo de suborno, se houve algum tipo de propina para decisões ou para vender decisões, é só hipótese aqui, tá? Mas ou para favorecimento ao Vorcaro, enfim, para outras pessoas da relação do ministro, tudo isso chamaria-se ou enquadraria-se na tal da corrupção passiva. E a Polícia Federal está investigando a isso. Por isso comunicou o Fachin. O relatório enviado ao Fachin foi pela desconfiança da Polícia Federal. Já estava tudo isso que agora começa a sair na imprensa lá. Mas eles resolveram fazer aquele convescote, aquela reunião secreta e dar ao Toffoli o direito de sair do caso. Ele saiu, mas a imprensa não parou, a Polícia Federal não parou, a Receita Federal não parou, e por isso que agora essas notícias começam a correr à imprensa, e sabe-se lá quais outras medidas agora o STF vai fazer para conter essa ferida aberta que é o ministro Toffoli dentro do STF. Como é que mais que a Polícia Federal vai descobrir? Ou como que a Polícia Federal vai descobrir esse caso agora? Bom, a expectativa é que o ministro Mendonça, à frente da relatoria do caso, possa permitir que as investigações da Polícia Federal sigam adiante. E isso fica, ou torna explícito que o ministro Toffoli à frente da relatoria do caso era uma maneira de ninguém investigar, da Polícia Federal não chegar a investigar nada. Tanto é verdade que a Polícia Federal entregou para o Fachin as desconfianças que tinha sobre o ministro Toffoli. Isso só mostra que o Toffoli realmente estava sentado em cima desse caso para ninguém investigar. Agora o caminho é o de sempre, em qualquer caso desse. Follow the money, siga o dinheiro e encontrará o eventual criminoso ou ilícito. A Polícia Federal provavelmente agora vai quebrar os sigilos da tal da Maridit, a empresa familiar do Toffoli, que foi sócia do Tayaya, e que tem relação com o Master, porque o REAG comprou também, fez parte dessa compra, e o REAG tem relação com o Master, o fundo REAG, e ali é possível que se chegue, eventualmente, como as expectativas da Polícia Federal têm dito, se chegue eventualmente ao Toffoli. O rastro do dinheiro vai trazer tudo à tona. Toffoli está com os dias contados? Será que vão rifar o Toffoli antes da Polícia Federal eventualmente chegar nele? Vamos acompanhar os próximos capítulos disso. Pessoal, vocês estão entendendo o divisor de águas que está acontecendo? Eu sei que todos vocês que estão acompanhando esse escândalo do caso Master devem estar pensando a mesma coisa que eu. Vocês entenderam o divisor de águas que foi a reviravolta, o plot twist que aconteceu depois que saiu o Dias Toffoli e entrou o André Mendonça na relatoria desse escândalo do caso Master? Reparem que no mesmo dia, tá? Hoje de manhã saiu na imprensa que o André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal, né, gente, tá? Para a Polícia Federal conduzir essas investigações sobre o escândalo do caso Master envolvendo aí autoridades. Aí no mesmo dia em que o André Mendonça dá carta branca para a Polícia Federal vai lá e revela essa bomba contra o ministro Dias Toffoli. No meu entendimento, gente, tá? O agente policial, né? O superior que tá tomando conta, que tá capitaneando, né? Que tá capitaneando aí essa investigação do escândalo do Master. Para mim, isso foi uma jogada de mestre, gente, tá? Isso para mim foi uma tacada de mestre para quem quer que seja esse agente da Polícia Federal que tá capitaneando. Por quê? Ele esperou o Dias Toffoli sair do caso, porque sabia, gente. Gente, a Polícia Federal, que estava ali subordinada ao Dias Toffoli, sabia que se isso fosse levado ao Dias Toffoli, o que o Dias Toffoli ia fazer? Ia engavetar, ele ia sentar
montar em cima de tudo isso e ninguém ia ficar sabendo de absolutamente nada. A Polícia Federal esperou o tempo certo, o momento oportuno, ele enviou o primeiro relatório para o Fachin, logo em seguida fizeram a reunião, expulsaram o Toffoli do caso, foi feito lá, né, um sorteio, caiu nas mãos, parece que até por questão divina, parece que Deus pôs a mão. Caiu nas mãos do André Mendonça. O André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal, não ficou perseguindo, não ficou em cima da Polícia Federal. A Polícia Federal, logo de cara, no primeiro dia em que recebeu a carta branca, né, do ministro André Mendonça, foi lá e soltou essa bomba. E eu tô aqui, gente, tá? De camarote, porque na minha concepção, eu acho que vai vir muitas bombas, mas vai ser uma enxurrada de bombas contra esses ministros do STF que estão atolados até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. Lembrando mais uma vez, gente, tá aqui, foi entregue também um relatório, a gente tá lá na Suprema Corte, dá pro Edson Fachin, também está sendo preparado um relatório que vai ser entregue na Suprema Corte com relação à menção ao ministro Alexandre de Moraes. Então eles estão indo para cima, a Polícia Federal está indo para cima, basicamente está derrubando o Dias Toffoli, porque com essa decisão aqui, com essa informação de hoje, né, depois das investigações, e que ficar comprovado que houve corrupção passiva, o Dias Toffoli vai ser expulso, não tem outra alternativa a não ser impeachment, expulsar ele do STF. Aí logo em seguida a Polícia Federal já está preparando um relatório, né, com menção ao Alexandre de Moraes, no caso do Vorcado. Então, assim, gente, prestem bem atenção, gente. A Polícia Federal vai fazer uma devassa naquele STF. E assim, gente, eu tô simplesmente de queixo caído com o que o André Mendonça e a Polícia Federal estão fazendo aqui, simplesmente assim, em questão de 48 horas. A devassa que eles estão fazendo nos ministros, o desespero que eles estão ali fazendo com os ministros do STF, gente. Eu tô impactada. E aí, gente, acho que agora a casa definitivamente caiu para o ministro Dias Toffoli, né? E a depender do que for exposto nesse relatório, porque lá a Polícia Federal já revelou que tem sim menção ao ministro Alexandre de Moraes, provavelmente a Polícia Federal deve ir para cima também do ministro Alexandre de Moraes. É bomba, gente. É bomba gigante. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? Me desculpe me alongar.